José, o filho amado de Jacó. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Jacó amava José mais do que qualquer um dos seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Ele demonstrava seu favoritismo presenteando José com uma túnica de muitas cores, o que gerou inveja e ódio nos corações dos seus irmãos. Sonhos proféticos. José teve 2 sonhos proféticos que aumentaram a animosidade entre ele e seus irmãos. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo, e o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos seus irmãos o cercaram e se curvaram diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Quando ele contou esses sonhos à sua família, seus irmãos ficaram ainda mais irritados e Jacó o repreendeu, mas guardou a questão no coração. Traição dos irmãos. Um dia, os irmãos de José estavam apacentando os rebanhos de Jacó em Siquém. Jacó enviou José para ver como eles estavam. Quando os irmãos viram José se aproximando, conspiraram para matá-lo. Rúben, o irmão mais velho, interveio e sugeriu que o jogassem em uma cisterna seca em vez de matá-lo, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Enquanto Rúben estava ausente, uma caravana de mercadores ismaelitas passou, e os irmãos decidiram vender José como escravo por 20 peças de prata. Eles mergulharam sua túnica em sangue de cabra e voltaram para casa, dizendo a Jacó que uma fera selvagem havia matado José. Jacó chorou amargamente pela perda de seu filho amado. Vida no Egito. José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Deus estava com José, e ele prosperou na casa de seu mestre egípcio. Potifar notou que tudo o que José fazia era bem-sucedido e o colocou como administrador de toda a sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Quando ele se recusou, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. Potifar acreditou em sua esposa e lançou José na prisão. José na prisão. Mesmo na prisão, Deus estava com José, concedendo-lhe favor aos olhos do carcereiro, que lhe deu a responsabilidade de todos os outros prisioneiros. Durante esse tempo, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que estavam presos. Ele previu corretamente que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse libertado, mas o copeiro se esqueceu dele por 2 anos. Interpretação dos sonhos do faraó. 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro finalmente se lembrou de José e contou a Faraó sobre ele. José foi trazido da prisão e interpretou os sonhos de Faraó. Ele explicou que os sonhos significavam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. José recomendou a Faraó que nomeasse alguém sábio para administrar a coleta de alimentos durante os anos de abundância, para que o Egito pudesse sobreviver à fome. Ascensão ao poder. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó nomeou governador de todo o Egito, segundo em poder apenas ao próprio Faraó. José implementou um plano de armazenamento de alimentos durante os 7 anos de abundância, e quando a fome chegou, o Egito tinha grãos suficientes para alimentar seu povo e outras nações. Reencontro com os irmãos. A fome se espalhou além do Egito, e os irmãos de José vieram de Canaã para comprar grãos. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. José testou seus irmãos para ver se haviam mudado, acusando-os de serem espiões e exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Os irmãos voltaram com Benjamim, e José continuou a testá-los, colocando um cálice de prata no saco de Benjamim e acusando-o de roubo. Quando Judá ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim, José viu que seus irmãos haviam mudado e revelaram sua verdadeira identidade. Reconciliação e redenção. José perdoou seus irmãos e explicou que tudo o que havia acontecido fora parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Ele trouxe toda a sua família para o Egito, onde foram bem cuidados. Jacó se reuniu com José antes de morrer, abençoando seus filhos e expressando sua gratidão a Deus. José viveu muitos anos no Egito, vendo a 3ª geração de seus filhos. Antes de morrer, ele pediu que seus ossos fossem levados de volta para a terra prometida, quando Deus trouxesse os israelitas de volta. Suas instruções foram cumpridas muitos anos depois, quando Moisés liderou os israelitas na saída do Egito. Essa história não apenas destaca a fidelidade e a providência de Deus, mas também ensina sobre perdão, reconciliação e o poder da fé em meio às adversidades.